A nossa reflexão de hoje, vamos voltar no passado, né? Lembrar lá de 2 Reis, capítulo 5, um episódio na vida de Naamã e do profeta Eliseu. Isso, nós vamos falar sobre agradar. Nossa leitura hoje é 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16, é um pouco extensa, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos ler agora. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. São várias lições que nós podemos aprender com esse texto, né? Essa história tão bonita de Naamã e o profeta Eliseu. Você sabe que muitas pessoas hoje não acreditam em Cristo, né? Na salvação, porque acham que é muito simples, simplesmente só obedecer o Senhor, simplesmente só se batizar nas águas, mudar de vida, só isso. Não tem que pagar algo mais, tem que sofrer alguma coisa a mais. E assim andam muitas pessoas por aí sem crer que Cristo pagou um alto preço pela nossa liberdade. Assim aconteceu com Naamã também. Ele recebeu aquela palavra do profeta Eliseu: vá nas águas do Jordão, faça isso. Mas só isso? Onde eu estava tem rios melhores.
Aí vem os seus servos e disse meu pai, se o profeta lhe pedisse algo, uma coisa muito difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Hoje nós estamos falando isso para você também. É bastante simplesmente obedecer o Senhor, se arrepender dos seus pecados, se batizar, obedecer a sua palavra, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e viver uma vida que agrada a Ele. Irmãos, Naamã quis pagar ou agradar o profeta Eliseu pela sua cura. Assim, nos dias de hoje, vemos muitas pessoas querendo agradar a Deus com coisas, com seus bens materiais. Eu já ouvi por aí pessoas que dizem homens de Deus, se dizem homem de Deus, estão à frente de TVs e programas e rádio e cultos, né? E se dizem homem de Deus e falam, dê o seu aluguel e você terá uma casa, dê o seu salário e Deus vai te dar uma empresa, e por aí vai. Muitas coisas sendo ditas dizendo eles que é em nome de Deus. Mas será mesmo que Deus está prometendo essas coisas? Dá até vergonha de ver isso. Como servo de Deus, como seguidor de Cristo, como quem lê a palavra de Deus, sinto-me envergonhado em ver palavras como essa, pessoas usando-se a posição que tem para benefício próprio. O profeta Eliseu poderia muito bem fazer essas coisas, porque você viu quantos presentes o comandante Naamã levou? Quantos quilos de ouro? Quantos quilos de prata? Pois é. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu. Está aí, está no versículo 5. Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele poderia muito bem pegar tudo isso e guardar para si e se tornar um homem riquíssimo. Mas será se Deus se agradaria dele? E hoje quantos se dizem profetas de Deus aí, pregadores da palavra, homens que estão à frente de um ministério, exigindo dos seus fiéis milhares de reais, milhares de bens, para que Deus o aprove e dê suas bênçãos. Que vergonha ver essas coisas por aí. Agora imagino como está Deus olhando para essas coisas. Será se tem a sua aprovação? Mas um dia isso tudo vai cessar, meus irmãos. Agora o mais importante que você tem que pensar, e para você não cair nessas armadilhas, leia a palavra de Deus. É importante para nós descobrirmos que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e não cair na armadilha do inimigo. O comandante Naamã quis pagar ou agradar o profeta Eliseu pela sua cura, mas ele não quis receber. Assim, nós devemos entender que Deus não se agrada dessas coisas. Se nós queremos agradar a Deus de verdade, precisamos mudar de vida, precisamos servir uns aos outros, aprender com Jesus. Há um episódio que nós devemos entender um pouquinho sobre isso, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 em diante, quando diz, vendo Simão, um mago chamado Simão, que praticava sua magia, encontrou os apóstolos. E veja esse episódio como foi importante para nós hoje entender. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei-lhe também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Essa é a situação daquele que exige dinheiro ou que oferece dinheiro para ter as coisas de Deus. Nós não podemos
contaminar o evangelho do Senhor com bens materiais. Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, num curral. Veio sem nada para esse mundo, sendo filho do Deus vivo, dono de todas as coisas. Viveu humildemente em uma casa, andou por aí a pé ou montado em um jumento, andou em sofrimentos, passou por muitas dificuldades, foi rejeitado pelas pessoas, foi maltratado, foi humilhado, para mostrar para nós que nós não pertencemos a esse mundo e nós não devemos querer comprar as coisas de Deus ou fazer com que Deus nos ajude de alguma forma a receber alguma bênção através dos nossos bens materiais, porque tudo isso aqui é perecível. Não temos como comprar nada do Senhor. Se você quer receber os bênçãos de Deus, mude de vida, arrependa dos seus pecados, porque nada de que você tenha pode pagar pelo que Deus fez por você. Pelo que Jesus fez por você naquela cruz, nenhum dos seus bens materiais pode mudar alguma situação. Não vai colocar você na frente, na poltrona da frente, quando Jesus voltar. O que você vai ter diferenciado diante do Senhor são as suas ações, o que você tem feito para que Deus te receba lá. Nada do que você tenha pode pagar pelo que Deus fez por você, nem pode agradar a Deus. Quando Jesus subiu naquela cruz, Ele nos libertou do inferno. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Se algum de nós achar que nossa bondade ou nosso dinheiro pode comprar as bênçãos de Deus, estamos enganados. O que podemos oferecer é a nossa gratidão a Deus. Aprenda que o que você tem em coisas materiais, nada importa para Deus. O que importa é a sua gratidão, é você reconhecer, adorar a Deus em espírito e em verdade, é ser obediente a Ele todos os dias, lembrar do sacrifício que o seu filho fez por você naquela cruz e não cometer o pecado que você estava planejando cometer. É ter o temor de Deus, é buscar santidade todos os dias, saber que sem santidade nós não veremos a Deus. É ter respeito pelo seu nome, saber que Ele está cuidando de nós e que Ele é soberano e acima dele não tem ninguém. Ele está acima de todas as coisas, pois Ele formou tudo e nos deu vida para louvarmos o seu nome, para engrandecer o seu nome. E aqui estamos nós com o nosso egoísmo, com nossa arrogância, com nossa ignorância, achando que Deus vai nos aceitar se oferecermos algum punhado de dinheiro, algumas coisas que temos. Não se engane, não deixe o diabo colocar isso em seu coração. Ele tentou isso com Naamã, fazendo com que ele oferecesse bens a Eliseu, e ali corrompeu o coração de Eliseu. Tantos quilos de ouros, né? Será esses pregadores, muitos que estão por aí, famintos por dinheiro, por bens materiais, aceitariam os bens de Naamã? Aconteceu, se a gente for ler mais à frente, o servo de Eliseu, Geazim, seguiu à frente depois que o Naamã saiu, porque a leitura é um pouco extensa, nós não vamos prolongar, mas você pode ler na palavra de Deus aí na sua Bíblia, que o servo, o Geazim, foi lá e pegou algumas coisas, e a lepra de Naamã caiu sobre Geazim. Assim é conosco, irmãos. Não fique ludibriado pelas coisas do mundo, nem desejosos pelaquilo que o seu próximo tem, porque o que você tem, se você tem Jesus no seu coração, você o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida, você não precisa de mais nada. Tudo você já tem, porque Deus já te deu a salvação. Nós temos aqui que cumprir os nossos dias de vida aqui com alegria, sabendo que em breve Jesus voltará para nos levar, e não vamos nos corromper com essas coisas materiais do mundo que o diabo oferece, nos enganando, nos colocando em posições superiores diante dos outros para nos levar para o inferno. Aguarde a volta de Cristo puro, santo, procurando viver em santidade, se contentando com o que Deus te deu, vivendo em paz e amor e harmonia com as pessoas. Lembre-se que os sacrifícios que agradam a Deus, como está no Salmo 51, versículo 17, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Guarda isso no teu coração. Entenda, nossa vida financeira não tem valor nenhum para Deus. Não tente agradar a Deus com coisas. Contribua com a igreja e com os irmãos por amor,
Se você tem e pode contribuir, ajude, contribua, mas não por interesse. Faça aquilo que você tem que fazer por amor a Deus, como se fosse para o Senhor tudo que você for fazer. Se você quer agradar a Deus de verdade, tenha fé. Arrependa dos seus pecados e os abandone-os. Obedeça a Deus e seja fiel a Ele. Guarde esse versículo no seu coração. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Senhor nosso Deus, quantas vezes nós somos enganados pelo diabo, achando que nós podemos fazer alguma coisa, comprar o Senhor com os nossos bens. Muitos oferecem muito dinheiro achando que, fazendo isso, o Senhor vai os abençoar com bênçãos superiores. Mas não é nada disso. Quando lemos a Tua palavra, vemos que precisamos nos humilhar, precisamos nos desfazer dessas coisas que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Nos ajuda a entender a vontade, a Tua vontade, entender como devemos fazer para Te agradar de verdade, e no momento da tentação possamos encontrar o auxílio do Senhor para nos desviar. Podemos encontrar versículos como esse do Salmo 51, versículo 17. Saber o que agrada o Senhor é um quebrantar de coração, é uma vida em santidade, é um amor que temos pela Tua palavra, o amor que temos pela Tua igreja, é o cuidado que temos para fazer aquilo que o Senhor gosta, que o Senhor quer que façamos. Perdoe, Senhor, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, pela nossa falta de humildade diante do Senhor. Abençoe cada um dos ouvintes que estão aqui nos acompanhando nessa manhã, para que tenham o coração pronto a receber a Tua palavra, a guardar no seu coração os Teus mandamentos e procurar fazer aquilo que agrada o Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Por causa do Senhor vieram existir as nações, e nós tributamos com as nossas vidas toda graça ao Senhor, toda honra e glória. Amém. Jesus está aqui neste lugar, irmãos. Vamos dar graças, muitas graças ao Senhor. Ao tomar-me em Teus braços, Tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Levante suas mãos e vamos dar graças. Graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregaste toda a vida, vida eterna concedeste ao morrer. por Teu sangue tenho acesso, por Teu sangue tenho acesso ao Teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a Ti. Levante suas mãos e vamos declarar ao Senhor: graças, graças, Senhor. Graças eu te dou,
eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso, ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Te dizemos assim, Senhor. Levante suas mãos e declare ao Senhor: graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus, para dar-te graças, graças, muitas graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Desfrute agora da presença do Senhor. Comece a desfrutar agora, a se deliciar da presença do Senhor, ao som desse instrumento. Ele está aqui neste lugar. Graças eu te dou, Jesus. Com toda a força do seu coração, dá-lhe graças. Graças.